Fala turma, tudo bem com vocês? Trazendo mais uma questão para a gente resolver e revisar os conteúdos que são cobrados nos vestibulares e concurso público. Trouxe uma questão agora da EFON e essa questão ele trabalha um tema que está dentro do nosso segundo ano. O segundo ano vai ver uma parte de temperatura, calor, óptica e ondulatória. Geralmente é a proposta do segundo ano. E dentro da calorimetria tem um estudo, no caso, que vai olhar a capacidade térmica que um corpo tem, o calor sensível, o calor específico, o calor de fusão. O calorímetro vai olhar a quantidade de calor para ele aumentar ou diminuir sua temperatura, a sua variação de temperatura, ou a quantidade de calor para ele mudar de fase. E essa questão que a EFON colocou é uma questão que trabalha exatamente em cima desse tema. O problema diz o seguinte, ó. Em um calorímetro, eu já marquei aqui o calorímetro para a gente lembrar. Calorímetro nada mais é do que o recipiente. O calorímetro é um recipiente que sua finalidade é evitar a troca de temperatura. Se eu coloco alguma coisa quente lá dentro, vai ficar por mais tempo quente. Se eu colocar alguma coisa frio, ele vai passar mais tempo frio. É como se fosse uma caixa de isopor, fosse, no caso, uma garrafa térmica, tá certo? Então, um calorímetro de capacidade térmica desprezível. É importante ele informar para mim se a capacidade térmica será desprezada ou não. Por quê? Se a capacidade térmica for desprezada, o recipiente não vai pegar para ele uma parte do calor do objeto que vai ser colocado dentro dele. Se a capacidade térmica dele for mencionada, ele disser qual é a capacidade térmica dele, eu vou ter que colocar que o recipiente também vai entrar no cálculo, tá certo? Ele diz que em um recipiente, que é o calorímetro, de capacidade térmica desprezível, foi misturado 1 kg de água, tá certo? 1 kg de água a 40 graus. E foi colocado também meio quilo de gelo, 500 gramas de gelo a 10 graus, menos 10 graus. Após o equilíbrio térmico, ou seja, quando a água e o gelo estiverem à mesma temperatura, após o equilíbrio térmico, a massa de água em gramas encontrado no calorímetro foi de quanto? Então, eu quero a quantidade em gramas. Como aqui já está em grama, ótimo. Só que aqui eu vou ter que mudar, tá certo? Daí eu vou ter que ver o seguinte, ó, o que ele informou também para mim. Ele diz que o calor específico da água, calor específico e calor latente. Vamos lembrar que o calor específico é o calor da espécie. Como assim? Veja só, você não vai querer tomar café quente em um copo de alumínio. Você vai preferir, no caso, colocar em um copo de plástico. Porque você percebe que o copo de alumínio ele vai aquecer muito mais e mais rápido do que um copo de plástico. É mais fácil você botar o café quente e poder pegar em um copo de plástico do que em um copo de alumínio. Porque o calor específico, que é o calor da espécie, é diferente de espécie para espécie, de corpo para corpo. Se o calor específico é um número alto, informa para mim que esse corpo precisa de uma quantidade maior de calor para aquecer. Se o calor específico desse corpo for um número mais baixo, então quer dizer que qualquer calor que eu ofereça, ele muda de temperatura. Então, se o calor específico é alto, eu preciso de mais calor para aquecer ou retirar mais calor para ele resfriar. Se o calor específico é baixo, qualquer calor que eu ofereça, ele aquece. Qualquer calor que eu retira, ele, no caso, resfria. E o calor latente? Quando um corpo ele está mudando de fase, a sua temperatura não muda. Vimos isso aí na parte de calorimetria, quantidade de calor sensível e de latente. Quando o corpo está mudando de fase, tipo do sólido para o líquido, como a fusão do gelo, a sua temperatura fica estabilizada em zero. Então, se eu tenho gelo a menos 10, ele vai precisar aquecer até chegar a zero e depois de zero é que ele derrete, tá certo? É como se fosse assim, ó. Imagina que isso aqui no caso é um pedaço de gelo e ele está no caso a menos 10 graus. Aí eu começo a oferecer calor para esse gelo. Esse calor que eu vou oferecendo para o gelo não é para o gelo derreter,
porque ele está a menos 10 graus. O gelo vai precisar aquecer até chegar a 0 grau. Como o gelo está aquecendo, passando de menos 10 para 0, o calor que eu ofereci é um calor sensível, específico que vamos trabalhar. É um calor, no caso, sensível, que vai fazer apenas a sua temperatura aumentar, mas a sua fase não. Quando o gelo chegar a 0 e eu continuar oferecendo calor para o gelo, aí o gelo derrete, virando no caso líquido, e a temperatura não sai do 0. Então, o primeiro calor que o gelo vai precisar ganhar é para aquecer, um calor sensível. Depois o gelo vai precisar de calor para ele derreter, que é um calor latente. Então o gelo ele vai ter, no caso, dois processos. Um processo que é um calor sensível e um processo que é um calor latente. Mas quem é que vai dar calor para o gelo fazer esse processo? No caso, a água que está dentro do recipiente. Ele diz para mim, em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, é misturado 1 kg de água com meio quilo de gelo. Então imagina aqui novamente, aqui está o meu recipiente. Esse recipiente ele contém 1 kg de água, tá certo? 1 litro de água, a uma temperatura, no caso, de 40 graus Celsius. Eu vou colocar dentro dele uma quantidade de gelo que vale, no caso, 500 gramas. E esse gelo está a menos 10 graus Celsius. Esse gelo vai vir para cá. E o que vai acontecer? O gelo e a água vão trocar de calor até chegar ao equilíbrio térmico. Daí é onde é que isso aqui é importante, é o desprezível. Porque se ele é desprezível, eu vou imaginar que só o gelo e a água estão trocando de calor. Se ele não fosse desprezível, tanto o gelo quanto a água, quanto o recipiente, estariam todos os três trocando de calor. No caso, agora eu só tenho esses dois. Uma coisa importante para resolver esse problema é imaginar o seguinte, olha só. Como a água está a 40 graus, ela tem calor suficiente para oferecer ao gelo e o gelo, no caso, derreter? Não. Primeiro ele vai aquecer para depois ele derreter. E todo esse calor que o gelo precisa para aquecer e derreter, quem vai dar é a água. Então eu vou calcular o seguinte, quanto de calor essa água tem para oferecer para o gelo? Eu sei que ela vai de 40 até chegar, no caso, a 0. A água só tem calor suficiente para o gelo quando a sua temperatura descer 40, 39, 35, 20, aí até chegar a 0. Quando chegar a 0, ela não tem mais calor nenhum para oferecer para o gelo. Daí eu vou calcular quanto de calor a água tem. Olha só, a quantidade de calor que a água pode oferecer para o gelo é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, a quantidade de calor que a água pode oferecer é igual a massa. 1 quilo vale, no caso, 1000 gramas. Temos que trabalhar com grama. O calor específico da água vale 1. Já vou colocar aqui, ó. E a variação de temperatura? A água vai de 40 para 0, ela vai menos 40, ela vai perder. Mas eu não vou botar menos 40 porque eu quero saber o calor que ela vai oferecer, tá certo? Eu não vou me preocupar com o que ela está perdendo, porque ela vai perder para quem? Para o gelo. Então eu vou colocar aqui 40. A quantidade vai ser 1 é neutro na multiplicação, 40 vezes 1000, eu tenho 40.000 calorias. Essa é a quantidade de calorias que a água pode oferecer para o gelo. Com toda essa caloria que a água pode oferecer para o gelo vai fazer o quê? Duas coisas. A primeira é o gelo aquecer. A segunda é o gelo derreter. Então vamos calcular qual é a quantidade de calor que o gelo precisa só para aquecer, somente para aquecer. Vou pegar novamente essa fórmula, só que aqui foi para a água, eu vou agora para o gelo. A quantidade de calor que o gelo precisa para chegar de menos 10 até 0 e começar a derreter é igual à sua massa, calor específico e variação da temperatura. A quantidade de calor vai ser, qual é a massa do gelo? Está aqui, ó, 500 gramas. Já vou colocar aqui
500 gramas. Qual é o calor específico do gelo? Está aqui, ó, ele me deu 0,05. Então, já irei, no caso, colocar aqui 0,55. 0,55. E a variação de temperatura? O gelo vai de menos 10 até 0, porque o gelo começa a derreter quando chegar em 0. Vai de menos 10 até 0, então 10 graus. Como tenho duas casas decimais, eu vou cortar esses dois zeros e tirar duas casas decimais. Era como ficasse 5 vezes 55 vezes 10. Essa multiplicação aí, você vai ter no caso, tá certo? 2.750 calorias. Essa é a quantidade de calorias que o gelo precisa. Aí você já sabe. Somente para o gelo aquecer, passar de menos 10 para 0, ele já pegou 2.750. Ele pegou da onde? Daqui. Então, se você fizer, no caso, essa ideia aqui, ó, 40.000 menos esse aqui, que é 2.750, o que você vai ter, tá certo? Nessa subtração aqui, é 37.250. Essa quantidade de calor aqui, essa quantidade de calorias, é a quantidade de calorias que ainda sobra para o quê? Derreter o gelo. Então, recapitulando, esse é o calor que a água pode oferecer, 40.000. Esses 40.000 eu vou usar para quê? Para aquecer o gelo e derreter o gelo. Só para aquecer o gelo eu precisei de quanto? 2.750. Se eu subtrair, o que fica é o calor suficiente para o quê? Derreter o gelo. Então, vamos calcular aí, no caso, o gelo, tá certo? Derretendo. Para calcular o gelo derretendo, eu vou usar a quantidade de calor latente, que é essa, ó. A quantidade é igual a massa vezes o calor latente. Qual é a quantidade de calor que ainda sobrou para derreter o gelo? Dos 40.000 que a água pode oferecer, tirei o que o gelo já usou para aquecer de menos 10 a 0 e o que ficou é o que ele vai usar para derreter. Essa parte aqui, ó, 37.250. Essa quantidade vai fazer o quê? Derreter essa massa aqui, ó, que é o que eu vou calcular. E o latente vale aqui, ó, 80. Como está multiplicando, eu passo dividindo. Então, eu vou ter 37.250 dividido por 80. É igual a massa de gelo que será derretida. Cancelando esses dois zeros, eu vou fazer essa divisão. Essa divisão você vai ter isso aqui, ó, 37.000, que no caso vai ficar 3.725, dividido no caso por 8. 3 não dá, 37. 37 dividido para 8, o máximo que eu tenho no caso aqui é 4. 4 vezes 8 dá 32. 32 para 37 vai faltar no caso 5. Desce no caso 2. 52 dividido para 8, no máximo é um 6. 6 vezes 8 vai me dar 48. 48 para 52 vai faltar no caso 4. Desce o 5. 45 dividido para 8, no máximo que você vai ter aí é um 5. 5 vezes 8 dá 40, que para 45 falta 5. Boto 0, boto vírgula e vai me dar um 6. Ou seja, eu vou derreter uma quantidade de gelo de 465,5 gramas, tá certo? Aproximadamente 466 gramas de gelo será derretido e transformado em água. Como eu quero encontrar a quantidade de água dentro do calorímetro, basta eu fazer quanto de água eu tinha. Eu tinha, no caso, 1.000, que no caso é 1 kg de água que estava lá dentro, mais 466 gramas de gelo que se converteu em água, eu vou ter 1.466 gramas.
essa é a quantidade de água que eu vou ter, no caso, minha letra E. Ok, turma? Espero que vocês tenham entendido. A brincadeira aí da EFON, não é uma questão muito bacana que a EFON trouxe, de quantidade de calor, calor sensível e calor latente. Calculei a quantidade de calor que a água pode oferecer, a quantidade de calor que o gelo precisa para aquecer, subtraí e o que achei foi a quantidade de calor que o gelo precisa para, no caso, derreter. Então, com essa quantidade de calor que ficou, eu consigo derreter isso aqui, ó, de gelo. Somando o que eu tinha de água mais a água que ficou do gelo, vai dar, no caso, 1466, letra E. Ok? Um abraço e até a próxima!